Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, hoje com um tema belíssimo, né, falando sobre o transtorno do espectro do autismo, né, com duas ilustríssimas profissionais. A gente tem a doutora Rosilene Schiavon, que é psicóloga e pedagoga, e também a doutora Tatiana Morello Borgo, que é pediatra, né? E aí no bloco a gente recebeu, no intervalo do bloco, algumas perguntas, né, e vamos tentar responder todas elas, ok? Então a primeira veio de Daiane Agati, né, que perguntou para a doutora Tatiana sobre o tratamento com canabidiol. Qual que é a sua opinião? Então, canabidiol, ele é o derivado, né, da cannabis. Ele tem que ser importado. A gente ainda não tem aqui no Brasil, né, o que a gente tem ainda não está liberado. Tem que ter liberação da Anvisa. Minha opinião é que funciona. Meu filho é usuário. Há 2 anos a gente faz o tratamento, mas a gente tem que importar, tá? Ele é caro, muito caro, mas funciona quando bem indicado. Acesso ao SUS. A gente consegue essa medicação pelo SUS? Então, ele não está indicado no autismo pelo SUS, quando você não tem crises convulsivas de difícil controle ainda. Então, pelo SUS não se consegue. Não consegue. Uhum. São indicações específicas para quadros específicos. Isso, né? aí. Uhum. Depende de autorização e Isso etc. aí. Né? Ótimo. Tem outra pergunta, mandando um beijo para Tati, Bruno, Heitor e Benício. Beijo para você, marido, filhos. Isso aí. E a Pauline também mandando aqui uma pergunta para vocês duas, né? Para as duas profissionais. Quanto tempo leva para fechar o diagnóstico de autismo? Ela se chama Pauline. Responde aí, Rosilene. Bom, vamos lá. Vai depender do percurso e de onde essa família recebeu a primeira indicação. Bom, se ela começar pelo psicoterapeuta, estiver no psicólogo, o psicólogo vai fazer a avaliação e vai encaminhar para o neuropediatra ou para o pediatra, porque assim, não são todos os profissionais que abordam esse assunto e nem fazem esse diagnóstico, né? Então vai depender desse percurso, de quanto tempo a família vai gastar para ir de um profissional a outro até fechar o diagnóstico. Como ele é feito por uma equipe multidisciplinar, não também é indicado que fique ali com a suspeita que o psicólogo teve ou que o pediatra teve e pare por ali, porque precisa se fechar esse diagnóstico. Às vezes ele vai demandar de bastante tempo, dependendo também de como a criança vai se apresentando, né? Porque às vezes vai passar de um profissional a outro e também não vai encontrar nada e ainda vai para um outro até encontrar alguma coisa. Na verdade, às vezes fecha muito rápido, se for um quadro mais visível, né? Mas se for algo muito leve, às vezes demora um pouco mais de tempo. E quando a gente fala em precocidade, a gente não está falando para correr em uma semana, não. É precocidade do ponto de vista de idade, né? O que eu falo com meus pacientes sempre é, independente de fechar diagnóstico, vamos começar a estimular essa criança. Se o tratamento é o estímulo precoce, não se perde nada em estimular uma criança que está com atraso de desenvolvimento. Então, a gente vai estimulando, independente de qualquer coisa, e se lá na frente a gente fechou o diagnóstico, ok, a gente estava estimulando. Se não tem diagnóstico, o diagnóstico não era autismo, a criança só tinha um atraso de desenvolvimento, beleza, a gente estimulou, a criança ficou bem. Que mal vai fazer estimular? Não fez mal nenhum. Né? Interessantíssimo. Vamos lá para mais perguntas. Ó. Isso aqui foi da população em geral, que vai mandando pelo Facebook, WhatsApp, etc. Né? A pessoa com autismo conseguirá trabalhar quando adulta? A gente, em determinados graus, pode, a gente chegou à conclusão certeza. que sim. O tratamento do estímulo é para a vida toda? Vida toda. Dependendo de como essa pessoa, esse indivíduo vai evoluindo, vai mudando o estímulo, vai dependendo do que ele vai precisando, mas às vezes vai precisando só de um psicólogo, do que ele vai, né? Talvez não precise mais de um fono, mas precisa de uma avaliação psicológica, precisa de um acompanhamento. Vai filtrando, Ou estratificando a mais para frente necessidade. vai mudando, dependendo do que vai precisando. Tá. Todo autista não fala?
Não Não. necessariamente, né? A Toda- gente já até respondeu, que depende do grau de Isso. comprometimento. Até que pode ter uma vida completamente normal, Isso né? aí. Todo autista tem movimentos repetitivos? Essa a gente não abordou, hein? Então, os comportamentos estereotipados, né, repetitivos, ele vem, na verdade, como uma tentativa, às vezes, da criança se para se regular, né? Então, assim, o flapping, que é aquele de bater a mãozinha, é o mais comum, mas às vezes passou muito a mão na cabeça ou bateu o pezinho. A gente também faz isso para poder ficar mais tranquila. Eu, por exemplo, aqui eu estou extremamente nervosa, e aí eu toda hora fico assim, né, mexendo aqui um pouquinho, balanço a cabeça. Então, isso é um movimento da gente se autorregular. Então, as estereotipias são autorregulatórias também. Entendi. Bem, a percepção da sociedade. Como que é? Isso aí foi o exemplo do vídeo ali, do final, né? Todo mundo olhando e... Na verdade, quanto mais se falar e abordar sobre esse assunto, menos a sociedade vai olhar com esse olhar o que está acontecendo com ele, né? O que está acontecendo com essa pessoa, com esse sujeito, por que se comporta assim? Porque a sociedade em si ela tem certo padrão de comportamento a ditar, né? E quando o sujeito se comporta um pouquinho diferente, o que ele tem? E a tendência é olhar torto, se afastar, né? Como a gente viu ali naquele vídeo. Conhecimento. Quanto mais se falar, se debater sobre o assunto, se apresentar o assunto, menos a gente vai ter esse comportamento interrogatório da sociedade, né? De julgamento, né? De ficar se perguntando. E o autista, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir compreendido. Ele não está ali para compreender quem passa ao redor dele e quem está ao lado dele. Pelo contrário, é a sociedade que deve compreender como que ele é e ajudá-lo. E se não puder fazer nada, acolhe. E o interessante é que quanto mais o autista tem essa noção de sociedade, mais ele vai se sentindo excluído, né? Porque quando ele é pequenininho, que ele não sente isso, para ele está tudo bem, mas quando ele vai crescendo, ele vai entendendo que o coleguinha não quer brincar com ele porque ele faz os movimentos repetitivos ou porque ele não consegue se comunicar ou que ele não consegue brincar direito, aí é que a coisa começa a complicar. Entendi. Bem, outra pergunta, a gente já está chegando nos finalmente, mas vamos acrescentar mais essa. Como que é a inclusão do autista no âmbito escolar? Existe adaptação de material, né? E a mediação escolar no processo aí de aprendizado. Existem escolas específicas ou não? Todas as escolas têm capacidade de fazer essa mediação? Como que funciona Eu acho que isso isso aí? você pode Deixei para o responder final melhor. para você. Na verdade, todas as escolas, né, a lei garante a inclusão de todos os autistas na escola. E aí a adaptação vai depender também do grau que essa criança se apresenta. Por exemplo, se na escola em que eu também sou pedagoga, nós temos 4 tipos de autistas com graus diferenciados. Então, com cada um é abordado uma metodologia diferente. Por exemplo, nós temos uma que ela acompanha a turma, pelo contrário, ela se alfabetizou antes dos demais. Porque a situação dela é voltada mais para interação social. Ela tem dificuldade de conversar com adultos, mas ela interage muito bem com criança. E a gente tem o moderado e tem o severo. O severo é mais a inserção dele nessa comunidade escolar. O como tentar ajudá-la a regular o comportamento dele junto com as crianças. A gente percebe o quanto ele fica feliz de estar naquele lugar. Porque tem crianças como ele ama aquele espaço livre da quadra, a recreação, é a aula preferida dele, também dos demais, né? Uhum. Mas tem uma metodologia diferenciada, um monitor que acompanha esse aluno, e as atividades também são diferenciadas de acordo com o que cada um precisa aprender e a necessidade. Porque, por exemplo, o autista severo, ele ainda não está no momento dele de se alfabetizar, porque ele está na parte de socialização ainda. Então, a gente está trabalhando isso. O nosso autista moderado, por exemplo, a mãe ficou quase 2 meses dentro da escola para inserir ele. E foi um sucesso.
porque agora ele está pronto para se alfabetizar, ele interage já com as pessoas. Então, a gente vai vendo aquele progresso, mas as metodologias precisam ser diferenciadas. E além da sala de recurso, né, que eles vão no contraturno, eles recebem um outro atendimento, um estímulo através de jogos, brincadeiras, e aí precisa ser bem específico a cada um, E né? a gente tem que entender que todos eles têm direito a um acompanhante. Sim, Todos eles, tá? Todos Isso eles. é por lei. É lei. E nenhuma escola pode negar a matrícula de uma criança autista. Uhum. Que interessante, né? E pelo que eu vejo, é personalizado e individualizado, né? individualizado. Ó, essa aqui eu tenho que fazer, eu já ia acabar o programa aqui, mas se eu não fizer essa pergunta, minha esposa puxa a orelha. Foi ela que fez. Ácido fólico e autismo. Existe correlação? Hoje em dia, a gente realmente não usa mais o ácido fólico, a gente usa ácido folínico. Folínico. Uhum. Tá. Então, existem alguma... Já tem alguns estudos que a gente realmente tá evitando mesmo. Ótimo. Bem, a gente vai ter que fazer outro programa que agora surgiu mais dúvidas Pois agora. é. Mais informações, Tema né? extenso. Isso. Ó, agradeço muito a presença de vocês, 1 minuto para considerações. Muito obrigado, doutora Rosilene Schiavon, que é psicóloga e pedagoga, né? Muito obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo e poder contribuir com as familiares, com o público aí e com a sociedade, né, para que a gente possa abrir o nosso olhar e ter mais uma visão diferente do autismo, de acolhimento mesmo, de empatia com essas pessoas, com os familiares, porque não é fácil, mas ele é possível e vamos continuar defendendo, né, o direito de todos de aprender, de viver, ter uma qualidade de vida melhor. Isso aí, muito obrigado. E doutora Tatiana Morello Borgo, que é pediatra, muito obrigado também pela presença. Obrigada, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Esse mês, que é o mês de abril, o mês de conscientização, é um tema muito importante, é um tema que realmente a gente tem esse mês para poder falar. E se a gente puder estar aqui, tendo essa voz, é ver para conhecer mesmo, né? É isso aí. Muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, sigam as doutoras aqui na rede social, os autistas, né? Que você deu uma dica que é Isso muito aí. interessante. E é isso aí. É isso que eu acredito. Eu acho que informação é 80% do caminho aí a ser percorrido. Um grande abraço, até o próximo programa.